Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Desvendando as Vendas na Drogaria. E eu sou Danton Monteiro, farmacêutico, especialista em vendas em drogarias. E esse é o podcast Desvendando as Vendas na Drogaria, onde eu ensino você que trabalha no balcão da drogaria a vender mais, com argumentos, com ferramentas e informações que eu trago aqui, que vão te fazer vender mais, mesmo que você comece do zero. É isso aí. E hoje a gente traz o 7º episódio desse podcast. E o episódio de hoje é como trabalhar a objeção genérico não funciona. Responde para mim, você que está aí do outro lado. Você já ouviu essa objeção ao oferecer um medicamento genérico para o seu cliente? Você já ouviu essa objeção? Que genérico não funciona? Quem trabalha pelo menos 7 dias há 7 dias na drogaria, muito que provável que já ouviu essa objeção, que é muito recorrente, seja por paradigma de família, seja porque um vizinho falou que não funciona, seja porque o médico falou para ele que não funciona, seja de onde veio essa informação. Ela é recorrente para a gente que trabalha no balcão da drogaria. Então, no episódio de hoje, eu vou ensinar você como trabalhar essa objeção com o seu cliente, como fazer ele enxergar de que o medicamento genérico vai ser bom para ele em todos os aspectos, né? Vou te ensinar como ser íntegro e sincero com o seu cliente, para que ele não ache que você está querendo fazer um esqueminha para poder vender o medicamento genérico e similar, né? Porque muita gente chega no balcão e pergunta, mas se é mais barato, por que você tenta vender? Né? O outro não era melhor para você? Então eu vou te ensinar a responder esse tipo de questionamento do seu cliente, né? Você que está aqui no YouTube, você que está no Instagram, se quiser deixar uma perguntinha a respeito desse tema, no finalzinho a gente vai percorrer aqui e responder a dúvida da galera sobre esse tema, tá bom? Vai deixando aí que depois eu vou olhar com calma as perguntas. Então vamos lá. Por que as pessoas, primeiramente, né, começando do começo, por que as pessoas têm esse questionamento ao chegar na drogaria, quando o profissional do balcão oferece um medicamento genérico e similar? Da onde que vem isso? Porque o programa de genérico, ele começou, né, com um projeto do... Agora, se eu não acho que é do José Serra, né? Se eu não me engano, foi ele que trouxe esse projeto. E desde então, pouco tempo depois, já começou a ter esse certo preconceito com medicamento genérico e similar. Por que as pessoas trazem isso para a drogaria? Por que as pessoas têm esse receio de consumir medicamento genérico e similar? Eu não sei se você sabe, se você já me acompanha há algum tempo, provavelmente você já me ouviu falar. Se você me acompanha faz pouco tempo e não sabe, vou te falar agora. Mas quando saiu a lei de genérico e similar, né, esse projeto para baratear os medicamentos para aqueles que não tinham condições de pagar um pouco mais caro no medicamento de referência, ele veio com o intuito de ajudar. Só que você sabe como... Eu não vou falar que é brasileiro, né? Isso a gente consegue enxergar em vários países, não só no Brasil. Mas no Brasil com maior frequência, né? O brasileiro, ele sempre quer ganhar em cima de alguma coisa, né? Onde tem dinheiro, o brasileiro está ali tentando fazer um esqueminha, né? Então, quando saiu o programa de genérico e similar, não era obrigatório os laboratórios que fabricavam genérico e similar a fazerem vários testes, né? Que inclusive mais para frente a gente vai falar sobre isso nesse episódio ainda. E aí o que eles faziam? Já que eu não tenho que provar nada para ninguém, eu vou colocar o que eu quiser nesse medicamento. Então tinha lá losartana de 100 mg escrito na caixinha.
O que os laboratórios faziam? Não todos, tá? Alguns laboratórios que agiam de má fé. O que eles faziam? Eles colocavam, ao invés de 100 miligramas, eles colocavam 50 miligramas no medicamento. E aí o médico receitava o remédio para o paciente comprava o medicamento genérico achando que estava tomando a dose que o médico pediu e não tomava, e não estava tomando porque vinha pela metade, enfim, sempre vinha menos do que aquilo que estava descrito na embalagem. E os medicamentos genéricos começaram o quê? A não funcionar. E aí os médicos, muito safos, né, começaram a ver que o tratamento não correspondia, ligavam um ponto no outro e, né, descobriram que os laboratórios agiam de má fé. Então, desde os primórdios do programa de genérico e similar, que as pessoas têm esse preconceito com medicamento genérico com razão, porque alguns laboratórios agiam de má fé e faziam essa manipulação com uma dose diminuída. E lógico que o efeito terapêutico não ia ser o que a gente se esperava, né? Então, por isso que as pessoas não gostam de comprar medicamento genérico e similar. Só que aí, desde 2007, né, a Anvisa, diagnosticando esse problema de medicamento genérico e similar, ela tinha que tomar uma atitude, né? Porque o programa é bom, o programa ele já existe em vários países, inclusive nos Estados Unidos, em vários países a porcentagem de medicamento genérico e similar tem países que chega a 70%. E no Brasil é muito baixo esse número, acho que é 30%, 35% de venda. Então a gente tem muito para crescer de medicamento genérico e similar, porque é uma coisa boa. Então, a gente precisa mostrar para o nosso cliente que isso é bom, que isso já é feito nos outros países, mas que aqui, como tudo que começa precisa de adaptação, aqui no Brasil não foi diferente com relação ao programa de medicamento genérico e similar. E aí, a Anvisa tomou uma providência para acabar com esses laboratórios que faziam medicamentos com baixa dose, né? Ela exigiu, desde 2007, a RDC 16 regulamenta isso, de 2007, a RDC 17 também de 2007, né, que regulamenta e obriga os laboratórios de genéricos e similares a fazerem o quê? O teste de bioequivalência. O que quer dizer esse teste, né? O que diz nessa RDC que obriga os laboratórios a fazer esse teste, né? Resumindo esse teste de bioequivalência, os laboratórios eles são obrigados a mostrar, através do teste de bioequivalência, de que o medicamento genérico ou similar ele tem a mesma quantidade de princípio ativo, a mesma dose, ele tem o mesmo efeito terapêutico, a mesma biodisponibilidade, que é a distribuição do medicamento no seu organismo, ele tem que ter a mesma excreção, a mesma absorção, enfim, ele tem que ter todas as propriedades farmacológicas de que o medicamento de referência. Ele tem que provar que ele tem essa correspondência ao medicamento de referência, para quê? Para que ele consiga comercializar o medicamento genérico e similar, tá? E mais para frente, em 2008, teve a RDC 34 e em 2010 a RDC 31, que lapidou esse processo da obrigatoriedade dos laboratórios que fabricam genérico e similar a fazerem o teste de bioequivalência, tá? Isso é uma informação muito importante, guarda ela aí, tá? Que a gente vai trabalhar com ela para como argumentar com o cliente. Por enquanto eu estou trazendo para você as informações, para que a gente trabalhe essas informações junto ao cliente, tá? Então, é muito importante que a gente, que é profissional do balcão, tenha conhecimento dessas legislações, para que a gente saiba argumentar com o nosso cliente. Então, anota aí no seu celular, anota aí no seu caderno, anota em algum lugar aí, só não vai escrever na parede da sua casa, para que você
depois que a gente terminar aqui, você vai pesquisar essas RDCs. Se você quiser essa RDC, tá? Você que está assistindo ao vivo ou você que está assistindo o episódio gravado no YouTube ou no Facebook, anota esse telefone que eu vou te passar. Ó. O DDD é o 12, o telefone é o 98865 6354. É só você mandar uma mensagem nesse WhatsApp com a palavra RDC. Eu mando as 4 RDCs para você estudar, para você ler, imprimir, grifar lá o que você achar que é importante, para você entender o que é que a Anvisa exigiu, para que você fique com mais segurança para falar do medicamento, né? Porque uma coisa é quem trabalha em drogaria por querer vender mais genérico e similar, porque a comissão é melhor, porque a rentabilidade desse medicamento é melhor, ele automaticamente entra no balcão já aprendendo a falar que medicamento genérico é melhor, funciona, né? Sem saber o porquê, sem saber se é verdade, ele simplesmente aprende que é isso que ele tem que falar. E aí, quando a gente fala uma coisa que a gente não conhece ou que a gente não tem certeza que é verdade, a gente não consegue passar para aquela pessoa que a gente está falando a respeito de que aquilo é verdade. Às vezes, quando a gente acredita naquilo, a gente não consegue passar a verdade nas palavras que a gente fala. A não ser que a pessoa seja muito ingênua, mas as pessoas, e principalmente o nosso cliente, ele vai perceber que não existe verdade na sua palavra. Agora, quando você, embasado nas legislações, nas RDCs que eu acabei de citar para vocês, vendo que realmente é verdade que o medicamento genérico similar é igual, ele corresponde ao medicamento de referência, aí você tem mais propriedade para falar a respeito disso. E isso convence muito mais o seu cliente do que se você não tivesse acesso às informações. Então pega esse telefone que eu te passei, e manda um WhatsApp lá com a palavra RDC. Eu envio as 4 RDCs para você, tá? Muitos clientes chegam também no balcão da farmácia, além de falar que genérico não funciona, eles chegam com uma receita falando: o médico pediu para eu não trocar. Não comprar genérico e similar. Se você procurar aí nas minhas redes sociais, há um tempo atrás eu coloquei uma receita onde o médico escreveu que não podia trocar genérico, que tinha que comprar em determinada farmácia, enfim. São coisas que acontecem, tá, gente? Em todo ambiente existe corrupção. Se existe corrupção dentro da igreja, você imagina onde mais pode não haver corrupção, Então, existe corrupção na indústria farmacêutica, existe corrupção entre os médicos, existe corrupção entre os farmacêuticos. Onde tem dinheiro existe corrupção porque é mais gente querendo ganhar mais, tá? Então, a gente não pode afirmar, repito que isso é uma suposição, tá? Eu não estou afirmando que isso é verdade, mas a gente ouve dizer muito isso e cada vez mais tem se confirmado, mas é só uma suposição. O que é? Quando o médico recebe uma visita do laboratório de referência, são os laboratórios de referência que deixam amostra grátis, são os laboratórios de referência que dão uma assistência para o médico, às vezes assistência financeira para um congresso, para uma viagem para participar de uma palestra, enfim, são os laboratórios de referência que podem proporcionar isso para os médicos, Então, por isso que eles batem tanto na tecla de querer um medicamento de referência, São esses laboratórios que levam estudos, artigos provando que aquele determinado medicamento funciona e tal, mas que não difere no medicamento genérico, porque o princípio ativo é o mesmo, a quantidade de princípio ativo é o mesmo. Tá aí a Anvisa exigindo o teste de bioequivalência para provar que isso é igual, tá? Então, é quebra de paradigma mesmo que a gente precisa fazer com o nosso cliente. Provar que, mesmo que o médico escreva que não quer que troque, a gente precisa mostrar para ele, através desse tipo de informação, de que o medicamento genérico e similar não difere do medicamento de referência, tá? Só que aí, você que trabalha no balcão, você precisa ter muito cuidado, tá? E aí eu abro uma aspas aqui, ponho um negrito, sublinhado, itálico, para prestar atenção mesmo, em caps lock, Para você prestar atenção nisso aqui. O que é? Tenha
paciência com o seu cliente. Esse é a primeira etapa do atendimento. Tá? O cliente ele pode te xingar, ele pode te xingar sua família e tal. Naquele momento, você tem que se manter na sua postura, você não pode ser reativo, você não pode revidar isso com o seu cliente. Né? Já gravamos alguns episódios do podcast sobre atendimento, sobre comunicação. Você precisa ter paciência. Então, quando o cliente chega no balcão da drogaria com essa informação do médico de que não quer que troque, você tem que entender que quem é autoridade para ele é o médico. Se ele está com uma dor, se ele está tratando alguma doença, ele quer que aquilo se resolva. E se o médico, que é a autoridade, que está tratando ele, falou que ele não pode trocar aquele medicamento, ele vai não querer trocar, ele vai ficar bem resiliente com a mudança de medicamento. Né? Por isso que você tem que estar preparado para mostrar para ele do que a sua alternativa vai beneficiar ele, né? De N maneiras, que isso a gente vai falar daqui a pouco. Então, primeira coisa é você ter paciência e se colocar, né, ter empatia, se colocar no lugar do seu cliente e entender que ele veio com essa informação de uma pessoa que ele confia muito. Imagina você, né, pensa numa coisa que a sua mãe te disse, que seu pai te disse, que a sua avó te disse, muito antigamente, lá quando você tinha os seus 15 anos, né, de 10 a 15 anos, na fase ali que você está ainda aprendendo muita coisa, né? E aí sua avó, sua mãe, seu avô, alguém falou para você que tomar manga com leite faz muito mal, né? Há quem diga que mate, enfim, que não pode tomar manga com leite. Porra, a sua mãe, a sua avó são autoridade para você. São pessoas que te ensinaram muita coisa, são pessoas que te criaram, então muito do que você sabe você deve a elas. Aí chega um dia, uma pessoa que você nem conhece e fala, manga com leite, matar, só pode estar de sacanagem, é lógico que não. O negócio não tem nada a ver, você pode tomar e digo mais, é gostoso. Aí você vai ficar assim, ué, mas a minha avó falou que matava. E minha avó não mente pra mim, né? Pra você entender que aquilo não mata, ou ele vai ter que tomar na sua frente, ou você mesmo vai ter que tomar. Aí vai provar pra você que aquilo não era verdade. É a mesma coisa quando o médico não pede para o paciente não trocar. O médico é a sua avó, o paciente é você. Né? E o atendente do balcão é o seu amigo que falou que não tem nada a ver a manga com leite. Então, quando o cliente chega na sua drogaria falando que manga com leite mata, você tem que mostrar para ele que manga com leite não mata. Entendeu? É isso que você precisa entender, com paciência. Tá? E mesmo com paciência, mesmo que depois de você argumentar várias e várias vezes, ainda assim não conseguir converter, né, o seu cliente, não se desespere. Né? Não é todo mundo que você vai argumentar que vai acreditar em você. Né? Se fosse assim, né, não existiriam não existiriam várias religiões no mundo, existiria uma só. Né? Existem pessoas que pensam diferente, que acreditam diferente. E no medicamento não é diferente. Né? Então, tenha paciência de explicar para o seu cliente o porquê que ele pode trocar o medicamento referência pelo medicamento genérico. Hoje eu estou aqui com o meu elefantinho. Tá? Cada episódio eu vou trazer um animalzinho diferente. Tá? Esse aqui, diretamente lá do Kruger, da savana africana da África do Sul, lá de Phalaborwa. Quem já foi lá depois, me conta aí nos comentários. Mas uma excelente viagem, foi muito gostoso. Inclusive, no meu Instagram tem lá um destaque lá, eu visitando a farmácia lá na África do Sul, tá? Então tá bom. Então, agora, como que a gente deve levar essa informação para o nosso cliente? Né? Qual é a forma didática de você falar para o cliente
que a Anvisa exige hoje que os medicamentos genéricos similares façam esse teste de bioequivalência, né? Eu vou ensinar você agora, tá? Então, o seu cliente chega, né, e pede um medicamento e você oferece um medicamento genérico. Aí ele fala, mas genérico não funciona. Seja porque ele acha que não funciona, ou seja porque o médico chegou e falou para ele que não funciona, tá? Qualquer caso que o cliente chegue e fale para você essa objeção, genérico não funciona, então você vai argumentar dessa maneira. Seu João, pois é, eu sei como o senhor se sente. São as 3 palavrinhas mágicas, né? Sente, sentia e descobrir. Tá? E como é que você vai aplicar essas 3 palavras? Dessa maneira. Seu João, eu sei como o senhor se sente. Sabe por quê? Porque eu também me senti assim. Mas aí foi que eu descobri que a Anvisa, ela obrigou os laboratórios de genérico e similar a fazerem o teste de bioequivalência desde 2007. Por quê? Porque realmente, antes disso, os laboratórios que fabricavam medicamento genérico, eles realmente agiam de má fé, colocavam doses divergentes daquela que estava na embalagem, e aí não tinha o efeito que as pessoas esperavam. E por conta disso, a Anvisa, em 2007, pela RDC 16 e 17, obrigou os laboratórios a fazerem esse teste de bioequivalência. E aí eu abro um parênteses aqui para você imprimir essas legislações, deixar lá, grifar com caneta marca-texto, para a hora que você estiver falando para ele, para você mostrar, contextualizar que aquilo realmente existe, né? Se ele tiver a curiosidade de ler, ele vai ler, mas geralmente eles não leem, eles só prestam atenção naquilo que você está falando. E aí você fala, então foi aí que eu descobri que a Anvisa obrigou os laboratórios de genéricos e similares a fazerem esse teste de bioequivalência, né? E o teste de bioequivalência, ele prova que o medicamento genérico tem a mesma dose, a mesma quantidade de medicamento que tem um medicamento de marca. Ele prova que a absorção, que o efeito do medicamento vai ser igual, que a excreção desse medicamento vai ser igual, que os efeitos colaterais vão ser os mesmos. Então, assim, desde então, não tem problema nenhum tomar medicamento genérico e similar, porque o efeito é o mesmo, né? Se o senhor tomar um medicamento genérico não funcionar e tomar um medicamento de marca, também não vai funcionar, porque são o mesmo medicamento, tá? É o mesmo princípio ativo. Então, é por isso que você pode confiar no medicamento genérico e similar. Aí, isso é o primeiro argumento. É um argumento baseado na legislação. É um argumento baseado na lei, tá? E aí você pode trazer um outro argumento, que é o quê? O gatilho mental da prova. Como é que você usa esse gatilho mental da prova? Aí você pode emendar na legislação. Você falar, então, aí é o mesmo medicamento. Inclusive, eu tomo medicamento genérico, eu dou medicamento genérico para minha filha, para minha mãe, enfim, se for íntegro você falar, tá? Eu falo porque eu tomo medicamento genérico e dou para minha filha medicamento genérico sem problema nenhum, tá? Porque eu sei que funciona. Isso que eu estou passando para você, eu confio piamente que é verdade, tá? Então, para mim não tem problema. Eu tomo medicamento genérico e dou para minha filha sem problema. E você traz essa informação para o seu cliente e você vai acionar nele esse gatilho mental da prova. Pô, mas se ele toma e funciona, eu também posso tomar. É o que pode passar na cabeça do seu cliente. Inclusive, daí você também pode usar mais um outro argumento, que é trazer para ele os medicamentos similares, por exemplo, de famosos, né? Como o Resfenol, que é muito famoso, o Cimegrip, que está ficando famoso, o Anador com a Novalgina, que são similares, o genérico deles, que é a dipirona. E aí você pode bater nessa técnica de que já existem medicamentos similares que funcionam, que são consolidados, provados no mercado, de que aquele medicamento realmente funciona e que não tem problema nenhum você tomar aquela alternativa para o seu cliente. E aí um outro argumento, também muito persuasivo, que você vai explicar para ele o seguinte: olha, inclusive o medicamento genérico, ele é mais barato,
Além de o senhor estar levando um medicamento que funciona igualmente ao outro de marca, o senhor vai ganhar no preço, porque ele é um medicamento mais barato. Então, olha a persuasão aí, né? Você está ajudando o seu cliente a tomar uma decisão que é melhor para ele, mas que também te ajuda, né? Inclusive, ele pode te trazer aquela objeção. Ah, mas se é mais barato, por que você tá querendo me vender? E aí explica. E a verdade, não vai mentir. É que medicamento genérico, ele é um medicamento que não tem investimento em pesquisa, não tem investimento em propaganda, em visita médica. Então, tudo isso é tirar na hora de vender. Por isso que ele se torna mais barato, né? Então, os laboratórios conseguem vender mais barato para a gente e a gente consegue vender mais barato para vocês. Além da gente ganhar um pouco mais, o senhor também ganha um pouco mais porque está pagando mais barato num remédio que é a mesma coisa. Então, assim, é uma série de argumentação que você traz para o seu cliente que vai fazer com que ele comece a raciocinar que aquilo realmente é bom para ele. Quanto mais argumento você traz, mais valor você gera para ele. Mais ele vai entender que aquilo é um benefício. E aí você nem no preço precisa mexer, né? É isso que é o pulo do gato. É você gerar valor naquilo que você está vendendo. Em momento algum, parecer que você está com dúvida naquilo que você está falando. Você realmente precisa acreditar para poder fazer o seu cliente acreditar. Mais da metade da ação do medicamento é psicológico. Tá aí o placebo para poder provar isso. Então, se a ação do medicamento é psicológica, você precisa fazer com que o seu cliente saia da drogaria que você trabalha acreditando que aquele medicamento funciona. Porque se você, por um motivo ou outro, convence o seu cliente a levar, mas ele quer levar porque ele não quer mais discutir com você, porque você é chato, então vou levar isso aí mesmo. Mas ele leva o medicamento genérico, mas ele não leva acreditando que aquele medicamento vai funcionar. E se ele não acredita que aquele medicamento vai funcionar, a probabilidade daquele medicamento não funcionar é muito grande. Então, você precisa fazer o seu cliente entender de que aquele medicamento é igual e que vai ser bom para ele. Porque ele saindo da sua drogaria, acreditando que aquele medicamento vai funcionar, é muito provável que ele vá funcionar e ele comece a acreditar no medicamento genérico, ele quebra esse paradigma na cabeça dele de que aquele medicamento não funciona, né? É muito comum, por conta da gente já trabalhar há muitos anos no mesmo lugar, a gente já conhecer os nossos clientes. Aí chega aquele cliente e fala, aí chega uma pessoa, tem um balconista novo, você que é mais antigo, e chega um cliente que você já conhece. Fala, nem precisa oferecer genérico para aquele cliente ali, porque ele não aceita, ele é chato, ele não aceita. E aí ele não oferece. Ou numa vez que você está lá, que você não está lá, ele chega esse mesmo cliente, ele não lembra que você falou, vai lá e oferece, e com ele o seu cliente leva um medicamento genérico, né? Olha só para você ver. Por quê? Porque você deixou de oferecer. Nunca deixe de oferecer, tá? Tenha paciência na hora de trabalhar com o seu cliente. Mesmo que você saiba que ele não leva, oferece. Porque às vezes naquele dia ele vai aceitar, ele vai entender, ele está aberto para escutar aquilo que você tem para dizer. Então é muito importante que você faça esse meio de campo, mostre os argumentos, mostre as informações, que tem uma coisa que eu gosto de falar, contra fatos e dados não há argumentos. Se você está trazendo a legislação para ele vai discutir o quê? Então, mostre para ele que funciona, mostre para ele todos os argumentos que você aprendeu aqui, para que você não fique com a consciência pesada de que você não fez tudo que você podia para vender aquele medicamento genérico e similar, tá bom? Toda vez que você argumentar, vai vender? Não. Mas a probabilidade, a partir de agora, de você vender um medicamento genérico similar é muito maior do que antes, quando você não usava esse argumento. Tá bom? Esse foi o 7º episódio do podcast Desvendando as Vendas na Drogaria, e onde a gente trabalhou a objeção: genérico não funciona. Tá bom? Um forte abraço para você e te vejo no próximo episódio do podcast Desvendando as Vendas na Drogaria.